Recebemos hoje, mais uma vez, como sempre, na sexta-feira, o assessor de investimentos Elan Nascimento. Hoje, Elan vai falar para a gente sobre a saída dos brasileiros da poupança. Elan, conta para a gente detalhes. No ano de 2023, as retiradas de dinheiro das cadernetas de poupança foram maiores do que os depósitos, ou seja, tiraram mais do que colocaram. E aquela velha história, aquela velha máxima popular, Elan, de onde se tira, de onde só se tira, um dia acaba, né? Elan Nascimento, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde, Peterson Santos, e claro, a todos vocês que dão a honra de acompanhar o programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão nas multiplataformas. Pois bem, Zé Neto, como você acabou de mencionar, em 2023, o Banco Central informou que o brasileiro mais retirou do que colocou dinheiro na caderneta de poupança. De acordo com dados da nossa autoridade monetária, os depósitos na poupança no ano de 2023 totalizaram 3,82 trilhões de reais, enquanto que as retiradas totalizaram 3,9 trilhões de reais. Sendo assim, subtraindo as retiradas pelos depósitos, as retiradas foram maiores do que os depósitos em 87,8 bilhões de reais. Traduzindo, 87,8 bilhões de reais foram retirados da poupança pelos brasileiros no ano de 2023. E a tendência é que esse êxodo, essa saída da poupança permaneça para os próximos anos. E por que isso está acontecendo? Porque os brasileiros estão começando a tirar dinheiro da poupança. Vejamos, a poupança sempre foi, há mais de 150 anos, na verdade, aquele investimento mais utilizado pelos brasileiros para poder guardar aquele dinheiro que precisa ficar em liquidez diária. O que é liquidez diária? Liquidez diária é aquela aplicação onde a qualquer momento você pode chegar lá e retirar o dinheiro, certo? Então, a poupança sempre foi a preferida dos brasileiros para se aplicar esse tipo de capital, aquele dinheiro, aquele montante que precisa ficar em liquidez diária. Entretanto, nós estamos vivendo tempos, caros telespectadores e ouvintes do programa, em que educação financeira e investimentos, graças a Deus, está se tornando uma conversa muito comum, muito popular entre as pessoas. Hoje em dia, na mesa de bar não se fala mais só sobre futebol. Às vezes alguém vai lá e começa a falar sobre dinheiro, a falar sobre finanças, a falar sobre investimentos, e isso é muito bom, porque isso denota uma evolução do brasileiro no tocante ao cuidado com o seu capital, no tocante ao cuidado com o seu dinheiro, com as suas finanças pessoais. E aí, dado esse aumento de conhecimento acerca de como o mercado financeiro funciona e de quais opções estão disponíveis de investimento para as pessoas, o brasileiro começou a descobrir que há investimentos que cumprem as mesmas características da poupança, têm os mesmos propósitos, têm as mesmas vantagens, só que rende melhor. Por isso é que está havendo esse êxodo, por isso é que está havendo essa saída dos brasileiros da poupança. Então, os brasileiros não estão saindo da poupança simplesmente porque estão precisando do dinheiro para gastar, mas sim porque estão encontrando investimentos que têm as mesmas características, mas que têm uma rentabilidade maior e melhor. Elan, como é que funciona a rentabilidade da poupança? Me explica aí, por favor. Vejamos, caros ouvintes, a rentabilidade da poupança
ela varia conforme o patamar da taxa Selic. Quando a taxa Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança vai ser 70% da Selic mais uma taxa referencial. Essa taxa referencial ela foi criada no período de hiperinflação, lá na década de 90, para tentar dar um controle ali na inflação. Mas atualmente, com a inflação mais um pouco controlada, essa taxa referencial ela está bem próxima de zero, né? Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, que é o que a gente vivencia hoje em dia nós temos uma Selic a 10,75% ao ano, a rentabilidade da poupança ela muda. A rentabilidade ela passa a ser 0,5% ao mês, mais essa TR, mais essa taxa referencial. Essa rentabilidade, seja quando a Selic está acima de 8,5%, ou seja, quando a Selic está abaixo de 8,5%, é uma rentabilidade de fato muito baixa. E essa tem sido a principal causa, a principal razão, o principal motivador para que o brasileiro comece a sair da poupança, o baixo rendimento que ela apresenta. Outro motivador para as pessoas estarem saindo da poupança é a perca para a inflação. Nos períodos em que a nossa inflação está muito alta, se aquele dinheiro da liquidez diária está aplicado em uma aplicação, em um investimento que rende muito baixo, que rende muito pouco, esse dinheiro, em épocas de altas inflações, pode começar a perder o poder de compra, apesar dele estar lá aplicado, certo? Outro motivo também é porque nós nunca podemos deixar todos os ovos numa mesma cesta, né? Você pegar todo o seu capital e colocar numa única aplicação é algo bastante arriscado. Rememoremos, por exemplo, o confisco da poupança que ocorreu na época do presidente Collor de Mello, né? Então, o brasileiro que tinha todas as suas economias concentradas apenas na poupança perdeu tudo. Então, até mesmo por uma questão de inteligência financeira, até mesmo por uma questão de diversificação de portfólios, não é nem um pouco interessante você concentrar todo o seu patrimônio em um único veículo de investimento. E a principal motivação é porque os brasileiros, como eu já mencionei, estão encontrando opções que são similares à poupança, têm as mesmas características que ela, mas apresenta rendimentos melhores. Exemplo, nós temos aí o Tesouro Selic, que também tem liquidez diária, você pode tirar na hora que você quiser, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Com R$ 30, você já consegue comprar uma fração do Tesouro Selic, né? E é simples de se fazer e rende mais do que a poupança, vai lhe pagar 100% da Selic. Temos aí fundos DI, fundos de investimento que acompanham o CDI, que também são de liquidez diária, e apesar de existir uma pequena taxa de administração, consegue remunerar melhor do que a poupança, e existem também os CDBs de liquidez diária, que também vencem a poupança. Todos esses investimentos que eu acabei de citar, né, de mencionar, CDB de liquidez diária, Fundo DI de liquidez diária, Tesouro Selic, todos eles têm a cobrança de IR sobre o rendimento, ok? Mas mesmo com essa cobrança de IR, a rentabilidade acaba ainda vencendo a rentabilidade líquida da poupança. Nós sabemos que a poupança ela não tem dedução de IR, ela não tem, ela é um investimento isento de imposto de renda. Mas mesmo ela sendo isenta de imposto de renda, quando a gente compara com esses outros ativos que eu mencionei, você tem um ganho maior nesses outros ativos do que na poupança. Então, dada essas opções que são similares e que apresentam uma rentabilidade melhor, as pessoas estão perdendo o porquê, né, de deixar, estão vendo que perde-se o sentido de deixar o dinheiro parado numa aplicação, onde ele poderia estar numa aplicação igual
né, com as mesmas características, liquidez diária, facilidade, possibilidade de você retirar na hora que você quiser, mas entregando uma rentabilidade melhor, certo? Então, se as regras de rentabilidade da poupança não mudarem, não melhorarem, Peterson Santos, Zé Neto, esse vai ser um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai ver pessoas migrando, né, a sua reserva de capital, a sua reserva de emergência, a sua reserva de liquidez da poupança para outras aplicações melhores, né? E fica a dica de sempre, gente. O mercado financeiro ele é muito vasto, ele tem muitas opções e se você deseja criar uma carteira de investimentos para você, procure profissionais do mercado, procure assessores de investimento, como eu, por exemplo, que são pessoas que estão capacitadas para te direcionar em cima das suas necessidades pessoais. Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa vai ter as suas próprias necessidades, vai ter os seus próprios objetivos, e os nossos investimentos, eles precisam estar alinhados com o nosso perfil de pessoa e também com os objetivos que a gente tem para o futuro. Então, concluindo aqui essa explanação para todos que estão nos acompanhando, esse movimento de saída da poupança é um movimento que tende a continuar. Elan, eu quero agradecer sua participação e para quem quiser saber mais informações, como encontrar Elan Nascimento? Você me encontra de uma forma muito fácil, indo lá no Instagram e procurando por elan.nascimento. Lá no Instagram você vai ter os canais de contato comigo, né? Além de você poder ter a liberdade de me mandar um direct, e eu vou lhe responder pelo direct, lá você tem outros canais para entrar em contato comigo, ok?